Boa noite, doutor Maurício. A carta é de uma mulher, tá? Uma mulher que está em sofrimento, muito vocês vão ver. E veja que carta forte, veja que carta pegada, e a gente vai tentar destrinchar ela. Boa noite, doutor Maurício. Meu nome é Sandra. Claro que eu estou trocando nomes e dados, né, pessoal? Porque o sigilo aqui é absoluto. Inclusive, se você olhar no Instagram aí, eu fixei o e-mail que você pode falar comigo, né? A ideia desse quadro é que talvez você não tenha tempo, ou às vezes até seja uma questão financeira, você não consegue ir até um consultório. Então, você pode estar escrevendo para mim, né? Chegando o momento, eu vou ler a sua carta, né? Eu vou ler a carta e a partir dessa carta aqui a gente pode te ajudar a dar alguns passos, tá? É como se fosse uma consulta online, é bem valioso. Tem dado certo isso, tá bom, pessoal? Tem dado certo. Então vamos lá. Meu nome é Sandra, sou casada há 25 anos com o Paulo, que é 5 anos mais novo do que eu. Então ela se casou com um homem 5 anos mais novo que ela. Hoje eu tenho 51 anos. Namorei por 3 anos, somamos 25 anos juntos. Assistindo ao programa de segunda-feira, o senhor citou a mãe na vida daquela filha, e hoje na Rádio T, sobre o filhinho da mamãe. Então ela foi pegando algumas entrevistas que eu dei, né? E ela foi pegando, eu falei sobre o filhinho da mamãe. Encaixando perfeitamente em minha vida, ela coloca. Durante o namoro, ele mentia para não desagradar nem a mãe e nem a mim. Porém, uma mulher não é boba. Tinha o hábito de comer pizza todos os finais de semana. Então, ele ia comer com os pais e a irmã e namorar. Só depois que ele cumprisse com o ritual familiar. Então, entenderam? Então, ele, mesmo depois de namorando, começou a namorar, porém ele mentia para poder cumprir, para poder comer pizza com a família, com a irmã, com os pais, e só depois então ele ia pensar na namorada dele, né? Ia fazer os compromissos com a namorada. Foram alguns términos e voltas de namoro. Olha só. Os pais, deixa eu ir colocando uma reguinha aqui para não me perder. Os pais não me aceitavam de jeito nenhum, pois já tinham pois já tinha uma filha de outro relacionamento. A mãe idealizava o filho para uma moça, né? Idealizava para o filho uma moça estudada, de posses, e eu era o oposto de tudo isso. Eu acreditei que conseguiria mudar esse ser humano. Aí já começa o primeiro erro seu, né? Ninguém muda ninguém, tá? Então aqui, primeira falha sua, a primeira inocência sua. Eu não gosto muito de usar a palavra erro, certo e errado, tá? Isso é uma palavra de crença, certo e errado são coisas de crença e que a gente muitas vezes não ajuda a gente a evoluir, a crescer, tá bom? Então eu não gosto de usar essa palavra. Só que você teve uma ilusão infantil, né? De que você era capaz de mudar esse ser humano. A gente não muda ninguém. Se você já entra numa relação achando que você é capaz de mudar alguém, já é um pepino, já começa por aí. Tivemos uma filha linda, maravilhosa, que se espelha na mãe. Aqui também me preocupou, né? Eu precisaria ter a Sandra aqui comigo para eu conversar melhor com ela. Mas eu vou falar uma coisa para a Sandra pensar se foi isso. Se não foi isso que eu vou falar, Sandra, ignora, bola para frente, tá? Mas como eu não tenho você aqui para tirar mais dados, me preocupou essa frase sua. Tivemos uma linda família maravilhosa, uma filha maravilhosa que se espelha na mãe. Então, aqui eu já senti um pouco de preocupação do que acontece historicamente com as mulheres nos relacionamentos, né? O homem é tratado como lixo. Há muito tempo, por mais que doa a vocês mulheres, há uma tendência muito grande nos sistemas familiares dos homens serem excluídos, a figura masculina. Porque às vezes, como ele causou dor, né? E a gente vai falar disso, né? A infantilidade dos homens.
Então as mulheres taxam os homens, destroem os homens, tiram os homens de seus próprios filhos. Então eu fiquei muito preocupado, uma filha maravilhosa que se espelha com a mãe. Precisa tomar cuidado se o pai não vale nada, né? O pai não faz nada de útil, mas eu sou um modelo para minha filha que se espelha em mim, né? Então eu não sei se eu estou alucinando ou se é um faro de terapeuta. Eu não estou aqui com a Sandra para conversar com ela pessoalmente, mas me preocupou essa frase, tá? Durante todos esses anos, foram sempre de idas e vindas com a família, sempre a mãe, fazendo diferença com a nora e o genro. Olha isso. Deixando à mostra o sentimento. Foram muitas ofensas, houve delegacia, até houve delegacia, e meu marido nunca me defendeu. Nunca deixou claro para a mãe que eu era a esposa. Então aqui a gente já vê uma relação turbulenta, tá? Aonde é o filhinho da mamãe, ela tem razão, né? Um homem que não conseguiu crescer, que continuou ali grudadinho com a mamãe, e ela, numa sensação de não ser olhada, provavelmente tirou esse pai, a imagem desse pai para a filha. E isso também é muito grave. Aí vira aquela coisa, né? Uma cagada com rebosteio, quer dizer, é a mesma coisa, alguém pisou na bosta com um pé, você vai lá e pisa com outro pé na bosta, aí fica mais fedido ainda, né? Então, por exemplo, já havia um problema da infantilidade desse homem, isso é fato, nós vamos falar até um pouco mais sobre isso. E depois, a infantilidade dessa mulher que pegou a dor, que é o que acontece com a maior parte das mulheres historicamente, que pegam essa dor e aí levam a destruir a imagem do homem. E aí essa menina, se isso realmente aconteceu, e essa menina está crescendo com a imagem do pai destruída pela mãe, nós vamos ter o problema perpetuando. Nós vamos ter o problema lá para frente levando, porque ele não foi corrigido. Porque ele foi encarado na base da dor, do sofrimento, pela infantilidade dos dois. Dos dois, tá? Então vamos lá. Tolerei por muito essa situação, com brigas. Ele até prometia ser diferente. Eu acreditava que seria, queria, e ainda hoje penso em manter o casamento. Porém, não existe mais amor. A gente não sabe, né, se existe esse amor. Dá para saber, né? Eu às vezes equiparo o amor, talvez nunca existiu esse amor, ou talvez existiu o amor e ele só está enterradinho, né? Às vezes, se você comparar o amor com uma, sei lá, pensa, um amor com uma borracha de escola, uma borracha, qualquer objeto, né? Se eu colocar ele, cavar um buraco, colocar ele, for pôr nas terras por cima, a borracha está lá, que representa o amor. Mas ela está muito tampada, né, pela terra que vem por cima. Então ela não consegue aparecer. Então não dá para falar se não existe amor. Né? Existe mágoas, ou talvez esse amor nunca existiu, ou talvez a forma desse amor foi doente. Então eu vou explicar para vocês. A forma desse amor foi infantil. Então, eu vou explicar isso, tem uma coisa bem bacana sobre isso daqui a pouco. Fica aí comigo. Sempre que penso na situação que vivi com a minha sogra, dói até a alma. Olha só. Hoje não nos falamos mais. E ele deixou de ir na casa da mãe, achando que isso está me agradando. Mas não era o que você queria. Você queria que ele parasse de ir na casa da mãe e ele parou. Digo a ele para ir, é mãe, mas não vai. Bom, agora então brigou. Antes é porque ia na casa da mãe. Você vê o jogo de infantilidade? Não, para, dá atenção para mim, olha para mim. Aí para de ir na casa da mãe. Não, você tem que ir na casa da sua mãe, porque é a sua mãe. Né? Eu até posso entender que talvez o fato dele ter parado para ficar em casa, não ido mais na mãe, não significa que a situação foi revertida. Às vezes ele ficou dentro de casa, mas continuou não dando atenção para ela. Mas o que a gente consegue ver até aqui é o processo de infantilidade na carne e osso dos dois, né? A gente vai falar mais sobre isso. Não temos há tempo relação de marido e mulher. Muito bem.
Importante falar uma coisa importante. Olha o que ela colocou aqui, né, a Sandra. Faz tempo que a gente não tem uma relação de marido e mulher. Então, vocês precisam, nesse momento, a gente precisa entender o que é sexualidade, o que é genitalidade. Tá bom? Genitalidade é um pênis dentro de uma vagina. Isso é genitalidade. Sexualidade vem de secção. Secção significa um homem e uma mulher. Então, com certeza, esse casal não tem mais sexualidade. Não tem. O homem não enxerga a mulher não enxerga mais o homem. A mulher está tão ferida como o homem. E se nós fôssemos procurar na história da Sandra outras mulheres decepcionadas com o homem, o que vocês acham que ia acontecer? Que vocês acham que ia acontecer se a gente fosse procurar na família da Sandra mais mulheres com dor ao masculino? Essa história vem se repetindo. E, infelizmente, essa filha, se não for olhada, vai repetir também. Porque tudo aquilo que não é curado e a gente leva para o túmulo vai acontecer de novo. As repetições de padrão familiar. Tem gente que chama isso até de maldição familiar. Tá? Independente do que você acredita, isso é um estudo. Isso é um estudo sério. A gente acaba levando aquilo que a gente não curou, principalmente onde tem julgamento. Porque onde tem julgamento, tem exclusão. Então veja que a situação fica bem complicada, né? Então, a sexualidade desse casal tá horrível. Não tem a aceitação do masculino em mim, né? Nela mulher, e do feminino no homem. Não tem isso. Isso tá sofrido demais. Beleza? Começaram as dificuldades financeiras. Ele nunca, em todo esse tempo de casado, disse: esse mês o salário isso. Vamos precisar fazer economia. Nunca sei quais são os seus proventos. Cara, assim, o que a gente percebe já nessa história aqui, né? Um masculino extremamente ferido, um masculino sem força, um masculino infantil, um masculino na dor. E a mulher, que é a Sandra, também deve se perguntar: por que eu atraí esse homem? Com tanto homem no mundo, por que eu fui casar com esse? Namorar e ter uma filha e casar com esse? Então, isso tem que ficar bem claro também, tá? Muito importante. A Sandra não pode entrar num papel de vítima, porque se você, Sandra, entrar num papel de vítima, você nunca vai resolver teu problema. Se enquanto você não pegar os 50% seu, você tem 50% sobre isso que está rolando aí. Se você não pegar os seus 50%, você não vai resolver, tá? Sustento hoje a casa. Olha que situação chegou, né? O Paulo, nessa situação tão precária, problemas também financeiros, não consegue sustentar a casa, é a Sandra que sustenta a casa, minha filha sustenta a casa, a filha, e continua sem prestar conta. Queria uma luz, doutor, ela me pede. E olha que interessante agora. Sem dizer que em todo esse tempo, sempre assistindo o filme pornô, fazer sexo sempre foi uma dificuldade, mas se masturbar não. Então você vê que é um homem que se masturba, mas que não procura Sandra para sexo, ou procura pouco, prefere se masturbar. Então, e diz que ama ela, e diz que ama a Sandra. Como isso é possível, né? Me ajude, tá? Estou desesperada. Beleza. Caramba. Vamos lá então? Bom, Sandra, ele ama você. Ele ama você, mas eu vou te falar o tipo de amor que ele ama você. O amor dele, a gente lembra de uma classificação dos gregos, é o amor porneia. Então eu vou explicar. O amor porneia é o amor que um bebê, olha que interessante isso, o bebê sente pela sua mãe. Sabe por que um amor porneia? É um amor que não existe troca. O nenê, o bebê, ele só recebe da mãe. É a mãe que dá o peito, é a mãe que deveria dar o carinho, é a mãe que troca a fralda,
é a mãe que segura no colo quando chora, é a mãe que faz dormir. Esse é um amor infantil, chamado de amor porneia, que é um amor que não tem troca. Muitos homens crescem na idade, mas continuam nesse amor porneia. Então, para eles, o que é importante? Só receber. E a mulher acaba sendo um objeto mesmo. Um objeto. Por quê? Porque ele só quer a troca. Então, vem cá que eu quero transar com você, eu quero você, mas eu não quero dar nada. Eu não quero te dar nada. Então, esse é o amor porneia. Diferente, por exemplo, e aí nesse momento eu pergunto a vocês que estão me assistindo, eu faço uma colocação bem profunda para vocês pensarem. A maioria de vocês aí tem relacionamento, a maioria de vocês ou namora, ou é casado, ou é casado. Será que o namoro de vocês é porneia ou é eros? Olha que interessante. O amor porneia é esse que eu estou falando, era o que o bebê sentia pela mãe, não tem troca. O bebê só recebe. O amor eros é um amor de troca, onde a sexualidade existe, não se esqueçam, hein? Sexualidade é o masculino e o feminino, não é sexo. Sexualidade, de sexão, ou seja, o masculino encontrando o feminino. O masculino é aceito, o feminino é olhado, é aceito, beleza? E aí nas trocas, existem na relação troca, o amor eros, beleza? O amor eros é aquele amor onde eu dou um pouquinho, minha esposa dá um pouquinho, a gente procura equilibrar as relações. Vocês conseguem me entender? Equilibrar as relações. Agora, o amor porneia, não. Amor porneia vem de pornô, não é? Ele relembra esse nome pornô, que é um dos dramas. Então, teu marido te ama, viu? Eu acredito sim, Sandra. Só que ele está preso ainda num amor infantil a essa mãe, aonde ele aprendeu só a receber. É o amor porneia. É uma forma de amor. Só que é uma forma terrível para a mulher, porque esse relacionamento não tem troca. Esse relacionamento fica desequilibrado. No caso aqui, como eu estou lendo a história da Sandra, vou falar dela. Então, Sandra se sente desequilibrada. Sandra se sente mal. Sandra só dá. Literalmente só dá. Inclusive sexualmente, porque o marido não consegue genitalmente, vamos falar na genitalidade. E o marido faz daquele momento o prazer dele. O amor porneia, pessoal, é o amor do prazer próprio, onde o homem só quer prazer para ele. Tudo é para ele. É um amor egoísta, completamente infantil. A força do masculino, sabe, não tem. Não tem a força desse masculino. A Sandra não está sentindo. Porque é um amor infantil. Como é que uma criança pode cuidar da criança? No caso, a própria filha. É muito complicado isso. Né? Então, esse casal está sofrendo porque não existe eros. É uma relação porneia. Porneia. E a grande pergunta de Sandra é por que ela traiu isso no sistema? Né? Será que Sandra repetiu um comportamento de sua mãe? Será que Sandra julgou demais o seu pai e encontrou um homem igual? Né? Encontrou um homem igual? O que causa esse amor porneia? Muito bem, Juliana Teixeira, obrigado pela sua pergunta aí, pela sua presença. O que causa o amor porneia? A perda da relação com a mãe. A gente chama o amor interrompido. O primeiro relacionamento da nossa vida é a nossa mãe. É a primeira relação. Aí o que acontece? Olha que lindo isso. Eu vivo uma relação com a minha mãe bem forte até 2 anos e meio. 2 anos e meio. Depois eu vou aprender a amar. É a primeira vez que eu, filho, vou aprender a amar o diferente. Sabe o que é o diferente? O pai. O pai é o primeiro amor que eu vou tentar estabelecer na minha vida diferente da minha mãe. É o meu pai. Só que aí que tá. Essa mãe permitiu? Essa mulher deu um bom lugar a esse masculino? Ou essa mãe já detonou esse pai para o filho? Ou essa mãe já está com a dor desse masculino? A criança sente, não adianta você falar
que você nunca falou mal do pai ou que você sempre brigou com o pai longe da criança. A criança sente. Nós estamos no mundo quântico, para com essas historinhas. Ah, eu brigo com meu marido, às vezes eu pego casal aqui. Não, a gente discute, mas nunca na frente da criança. Eu falei, você acha que seu filho não sente isso? Você acha que a alma dele não sabe que você está brigando? É melhor você brigar na frente e explicar, olha, isso aqui é do papai e da mamãe, tá? Deixa que os adultos se resolvam, isso não é seu. Reprograma à noite. Agora, ficar contando para você as historinhas que você briga escondido, isso não existe. Então a criança aprende a amar o diferente, tanto o menino quanto a menina, né? Depois disso. Depois disso. Agora, o primeiro amor é com a mãe. A primeira expectativa é materna. Não tenha dúvida. Então, quando essa relação não ficou bem estabelecida, aí nós já temos um problema, né? Problema seríssimo, que a gente vai para o amor porneia. São pessoas que são homens que buscam muito na parte sexual, na genitalidade, a masturbação e os filmes pornôs. É um vício. E todo vício, vocês sabiam que hoje é considerado um tipo de vício moderno a pornografia? Não é só cocaína, não é só álcool, é pornô, filme pornô, a necessidade de eu ver pornografia constantemente, isso é um vício terrível, absolutamente terrível. Tá? E normalmente esse é um dos fortes fatores. A perca, o amor interrompido com essa mãe, onde eu fico num amor porneia. Uma outra correlação que a gente não pode esquecer que o Paulo pode ter sofrido é abuso sexual. Homens que são estimulados na sua genitalidade precocemente tendem a ir para o filme pornô, masturbação, traição, viram traidores, o famoso Casanova, porque foram molestados, né? E olha que interessante. Ah, mas eu não lembro, não. Eu não lembro de ter sido molestado. Então, se você não lembra de ter sido molestado, deixa eu te explicar, tá? Eu preciso te explicar. Eu vou pegar uma coisa que está bem perto de mim aqui para explicar para vocês. Só um minutinho. Isso aqui, pessoal, ó, é uma maquete de um encéfalo, tá? Vou tentar mostrar aqui para o Insta e também para a câmera aqui. Olha que legal, a câmera já está pegando aqui a câmera do YouTube e do Facebook. Tá aqui, ó. Então eu vou abrir esse cérebro no meio. Olha só, cortei. Isso aqui a gente fala, cortei num plano sagital, onde ficam duas metades, direita e esquerda. Vou pegar essa aqui e vou guardar essa, tá? Muito bem. Nós temos algumas áreas responsáveis por memória que estão sendo estudadas, beleza? Mas tem duas em especial. Essa parte, mais ou menos por aqui, nós temos o hipocampo. O hipocampo é responsável, ó, aqui vou mostrar por cá, ó, o hipocampo aqui, tá vendo, pessoal? O hipocampo é responsável por um tipo de memória. É um tipo de memória gostosa. Memórias que são boas de se lembrar. Boas lembranças é o hipocampo. Agora nós temos uma outra área que também é responsável pela memória. Tá? Que também é responsável pela memória, que as amígdalas. Tá vendo essa bolinha aqui, ó? Vou tentar mostrar mais perto. Olha aqui a amígdala. Olha aqui as amígdalas. Vou apresentar aqui. Olha aqui a amígdala. Tá vendo? Olha aqui a amígdala. A amígdala também guarda memória. Sabe só qual é o problema da amígdala? São as memórias traumáticas. E muitas vezes a amígdala é o órgão do corpo que responde ao que nós chamamos de luta ou fuga, ameaça. Essas amígdalas são responsáveis por detectar isso. E normalmente, sabe o que elas costumam fazer? Elas costumam fazer quando você está com um problema justamente de traumas, de choques emocionais muito fortes, ela bloqueia essa memória. Por isso que você não lembra, às vezes, de um abuso sexual. Porque as suas amígdalas travaram você. As suas amígdalas bloquearam você nesse processo. Então aí você não se lembra do teu acontecido.
Mas a quantidade de homens abusados é tão grande quanto de mulheres. Eu posso afirmar isso para vocês porque eu trabalho isso dentro do consultório. Então, olha a importância de tudo isso quando a gente diz respeito a relacionamento. Caramba, olha que interessante, nós estamos falando de relacionamento. Você tem um aí na sua casa. Você tem um aí na sua casa. Vocês têm relacionamentos aí. E aí, como que fica isso? Não é? Então, quem está na infantilidade, os dois, quem precisa olhar para as sombras, né, para encarar isso? Então, voltando para a carta da Sandra. Perceberam que coisa forte? Esse marido, ele, além de ter tido um amor por Neia, um problema com a mãe no início, ele teve outra situação, que foi ali perto dos 4, 5 anos. Provavelmente, eu vou cantar a bola para vocês, provavelmente a família, olha o que eu vou dizer, provavelmente o relacionamento dos pais do Paulo, marido da Sandra, era horrível. Como é que eu sei? Porque a mãe pegou o filhinho para Cristo. A mãe do Paulo não colocou ele na posição de filho, colocou ele na posição do Salvador, talvez até do marido, só não ia para a cama com ele, não transava, porque às vezes até ia para a cama, dormia com, mas não transava. Então essa mãe colocou ele numa condição de filhinho da mamãe, o filhinho da mamãe, o filhinho da mamãe. Vocês entendem? Olha que forte isso. Muito bem, aí o que aconteceu? Como filhinho da mamãe, esse filho perdeu a sua posição. Então, o que aconteceu mais tarde? Mais tarde, ele se tornou um triangulador. Então, essa relação precisa ter 3 pessoas: Sandra, Paulo e a mãe. E é um perigo, hein? Porque, por enquanto, Paulo está na mãe, mas Paulo pode pegar uma outra mulher. E aí já vira um adultério, já vira uma traição, se é que já não aconteceu. Porque Paulo tem a necessidade de triangular, porque a mãe tirou o pai dele e pegou ele como filhinho, como bebezinho da mamãe. Fica comigo. Filho, minha vida é uma porcaria, meu casamento é uma bosta, mas graças a Deus que eu tenho você. E aí a mãe pega o filhinho para ela da mamãe. Ai, vem cá, cuida da mamãe, ainda bem que eu tenho você. Não é uma maldade que a mãe faz isso, mas faz. Faz por ignorância, por não conhecer. Aí o moleque fica preso a essa mãe. É aí a grande situação que acontece. Quem descreveu isso foi Maurício Morrallen, não, até que eu queria. Isso aí foi Wilhelm Reich, tá? Um psicoterapeuta austríaco muito famoso, que a gente tem o maior respeito, o maior carinho por esse cara que trabalhou. Estudou muito da barriga da mãe até os 5 anos. Gosto muito do trabalho dele, do Reich. Então, esse foi um processo. Então, junta tudo isso. Junta o Paulo lá, o menino com amor por Neia, né, que ficou preso ao amor da mãe lá atrás, onde só ele recebe. Só eu recebo, eu não dou nada, que é o amor egoísta, é o amor pornô. Né? Soma isso ali, por volta dos 4 ou 5 anos, a mamãe, o casamento era uma porcaria com o meu pai, e minha mãe me pegou para Cristo, para salvar ela. Pronto. Olha onde você se meteu, Sandra. Sandra, olha onde você se meteu, Sandra. E aí eu fico falando com vocês aí, perguntando para vocês, vocês também têm um relacionamento. Né? Olha que o quanto é importante a sexualidade, né? Ou seja, o reencontro de alma de um homem como uma mulher. Mas sabe para isso acontecer, cara, nós temos que passar por cima de muita coisa. Você vai ter que passar por cima dos traumas da sua vida, você vai ter que olhar para as suas sombras, você vai ter que fazer outras escolhas. E o seu marido também. Bom, Sandra, mas você não se meteu aí de graça. Você também tem 50% de coisas que você precisa se curar. E aí, quando chega nessa posição, o que fazer quando chega nessa posição? O cenário ideal. Não tem nada de errado, viu, Sandra, com o que está acontecendo aí. Maurício, como não tem nada de errado? Eu estou sofrendo, eu estou à beira da loucura. Não, calma lá. Vocês são 2 seres humanos imperfeitos, incompletos e imperfeitos. Até aí está tudo certo. O problema está quando eu não quero olhar. Eu não estou aberto a isso.
Eu sou assim mesmo. Sabe coisa que o homem fala? Eu sou assim, você que tem problema. Eu sou o Xuxo. Ah, pessoal, outra coisa que eu ia pedir para vocês, põe uns coraçãozinhos aí, tô vendo uns coraçãozinhos, aquele monte de coraçãozinho que sobe assim, tá? O YouTube entende, o Instagram entende isso como uma coisa bacana, tá? E vocês que estão aqui no YouTube comigo, por favor, se inscreva aí. Então, quando o homem ele coloca uma barreira aonde ele é o perfeito, aonde ele é o correto, ele não tem problema, quem tem problema é a mulher, caramba, meu Deus do céu, esse relacionamento vai ser muito difícil você ficar com esse homem, sabe? Infelizmente, provavelmente uma família vai encerrar. Ou alguém vai morrer de câncer. E talvez você, né? Então, ai, meu, que triste que é isso, né? Agora, se o Paulo, seu marido, olhasse, assistisse essa live e falasse assim: caramba, meu, nossa, eu tenho que olhar para essa dor minha, eu tenho que olhar para essa sombra, caramba, vocês têm condição de ficar junto, vocês têm condição de dar o salto, porque a mudança desse cenário vem com reconhecimento. O Paulo tinha que reconhecer, olhar para ele e falar assim: caramba, eu tô doente, eu tô com problema, eu tô o filhinho da mamãe. Eu não presto atenção na minha mulher, eu não estou doando. Eu não estou doando, eu não estou doando, né? Eu só estou querendo, eu só estou querendo. Então o Paulo tinha que reconhecer. Agora, se ele bate no peito e ele acredita que ele está certo, que homem é assim mesmo, que é a mulher que reclama demais, caramba, infelizmente não vai dar liga isso aí, porque só uma parte quer olhar. E a questão da Sandra, a Sandra também precisa entender. Olha para a tua família, Sandra, não fica olhando só para o Paulo. Olha para o teu pai, que talvez você não aceitou até hoje. Olha para a tua mãe, que você julgou e está repetindo a história dela. Olha isso, olha para isso, Sandra. Não adianta só também você ficar olhando só para o Paulo, para o teu marido. Como se você fosse a vítima, coitadinha de mim. Eu sou uma mulher que quero amor e esse homem não quer me dar. Calma lá, Sandra. Calma lá. Olha também para onde você precisa. E o Paulo deveria olhar para onde ele precisa. Aí os dois podem crescer junto, aí vocês vão se aproximando, vão consolidando uma sexualidade, aonde um homem aceita uma mulher e uma mulher aceita um homem. Eles são bem recebidos dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. E não fica essa disputinha de poder, que homem é uma porcaria, ou porque mulher é chata, porque é controladora. Isso não vai para frente. Pessoal, isso aí foi o que existiu no nosso sistema familiar durante anos. Durante anos nós tivemos problemas de masculino com feminino. Até onde nós vamos? Até onde? Oi, Aline, quanto tempo, querida? Beijo para você, para a família aí. Manda beijo pro maridão, os filhotes que já devem estar grandes pra caramba. Olha a Ana aí, obrigado, Ana. É a necessidade, ela está falando da necessidade de triangular, né? Por isso que pai e mãe não pode ser amiguinho de filho. Pai e mãe não pode ser amiguinho de filho. Eu vou ler aqui o que a Sara colocou. A dor dos homens vem muito da falta de energia presente dos seus pais. Olha que legal. Porque esses homens, hoje adultos, não conseguem estar presentes em suas funções. Esposo, pai, profissional de sucesso. A Sara Valente, né? Ela tem o próprio Instagram, tá? Se vocês quiserem seguir ela também. A Sara é minha esposa, conhece muito sobre relacionamento, sobre meditação mindfulness, conhece sobre comunicação não violenta. Então a Sara sempre está comigo, dá uma grandes participações aí. Um dia vamos fazer uma live juntos aí, viu, meu amor, de novo? Quero te convidar, porque você sempre traz muitas contribuições aí para nós, tá bom? Então, olha que loucura isso, gente. Olha que loucura. Não é? Então, assim,
É histórico que homem não aceita a mulher, homem não enxerga a mulher, né? Porque o homem está sofrido e a mulher também tira o lugar do homem, homem não presta, homem é isso, homem é aquilo. E essa sexualidade vai continuando ruim, vai continuando problemática. Nós temos que cortar isso. Eu não posso perpetuar isso, continuar a mesma coisa. Então, Sandra, você precisa olhar também, Sandra. Quem que você não está aceitando de homem? Será que você aceita teu pai, Sandra? Será que você julga a tua mãe? Que referência esse marido dela teve de pai e mãe? É isso aí. Acabei de falar, isso mesmo, meu amor. Ou essa mãe era muita força e controle da família. Se os homens desaparecem, as mulheres assumem. Viram esteio da família. Olha que interessante. Talvez um pai que desapareceu, né, como Sara colocou aí, os pais do Paulo, né, nós estamos falando. E esse casamento uma porcaria, essa mãe teve que assumir tudo. A mamãe também feriu, papai feriu, mas o papai, a mamãe também feriu. A mamãe feriu, os dois feriram. Olha que interessante. Os dois feriram. A Marina Capella, a grande Marina, o feminismo exagerado e mães muito controladoras também pode levar à necessidade de mostrar a potência masculina através das múltiplas relações. Olha, sim, perfeitamente. Mãe e pai, volto a falar, não foi feito para ser amiguinho de filho. Pai é pai, mãe é mãe. Beleza? É uma coisa, tem que ser forte essa relação. Quando vira amiguinho, quando a mamãe pega o menino para satisfazer, que é o caso dessa carta, para satisfazer as necessidades, o estrago é grande no menino. Você vê o que a Sandra está passando? Você vê a falta de força? Esse homem está desaparecendo. Esse homem está desaparecendo. E por que ele está desaparecendo? Porque ele não está olhando para as sombras dele. Então, Sandra, eu estou preocupada com a sua relação, estou preocupado com a sua relação também, assim como você. Se esse homem quisesse se cuidar, aí eu tenho tudo para vocês ficarem bem, tá? Dá trabalho, é um trabalho árduo. Agora, se ele bate no peito, ele continua com pornô, ele acha que isso é normal, que é coisa de homem, ele não está afim de trocar, ele não está afim de trocar na relação, ele só quer receber de você, só te procura para fazer sexo, mas ultimamente nem isso, prefere se masturbar. Essa relação está precária, querido. Eu te aconselharia a ter uma conversa amorosa. E uma mulher nesse lugar sozinha acaba parentalizando os filhos para compensar a ausência importantíssima do marido e equilibrar suas necessidades. Os filhos pagam o preço de ocupar esse lugar. Perfeito. E vamos lembrar de uma coisa, né? Um dia num curso presencial, me perguntaram quem é mais importante, um homem ou uma mulher? Claro que não tem nem como falar sobre isso, os dois são importantes. Mas eu acredito que a mulher é o centro do universo hoje. Eu acredito, porque a vida, ela se propaga, né? Ela se cria dentro da barriga de uma mulher. Uma mulher, uma mulher dá a mulher dá a vida para o homem e para a mulher, dá a vida para os dois. Então a mulher é o centro do universo. Agora vamos falar a verdade também? Tem muita mulher fora da casinha, né? Tem muita mulher que está mais preocupada de cuidar das suas tetas e da sua barriga do que criar teu filho. Vamos falar a verdade. Desculpa o linguajar, mas a gente precisa ser firme. Né? Tem muita mulher que está muito mais preocupada com a sua vaidade do que está com o seu filho. Eu não vou dar mamar, porque dar mamar pode minhas tetas pode cair. Então, aí o que acontece? Um homem, presta atenção no que eu vou dizer. Um homem que não percebeu esse amor de sua mãe, que não conseguiu receber nessa relação, ele vai machucar uma mulher lá na frente. O que vocês acham que vai acontecer? Essa live não se trata de defender homem e mulher, mas se trata, pelo contrário, de olhar com empatia e compaixão pelos dois. Pelos dois. Não dá só para eu ficar olhando para vocês, mulheres, só com esse olhar, né? Ai, que vítima, que coitadinha, que o homem não estava, então a mulher tem que assumir tudo. Beleza, eu entendo. Tanto que eu estou falando para Sandra. Sandra, talvez teu casamento acabou, filha. Talvez seu casamento acabou realmente. Está faltando tomar uma decisão. É simples, é chegar nele com educação, com carinho. É o seguinte: você vai se tratar,
né? Você vai olhar para esses comportamentos, inclusive o fato de não olhar para mim, como que vai ser? Não, eu não vou me tratar. Eu vou continuar dessa forma. Eu vou continuar assim mesmo. Eu não estou errado, o homem é assim, então acabou, Sandra. Não tem o que fazer. Você não vai conseguir. Lembra que eu te falei que você começou errado? Tentei mudar esse homem, achar que eu podia mudar. Você não muda ninguém, Sandra. A mudança é interna, eu que tenho que querer. Mas tem que se preparar que o seu casamento acabou. Tá? Que o casamento pode ter acabado. Agora, esse homem também, olha só, teve um amor interrompido na fase porneia com a mãe. Ficou preso lá. Fase porneia tem que ser vivida. Como eu disse, é a fase do bebê. Quando isso foi interrompido, o menino fica nesse porneia, ele fica esperando da mãe a vida inteira. Ele só fica esperando receber. Só que a idade dele passa, ele cresce, ele aumenta a idade. Aí sabe o que ele faz? Ele vai para um relacionamento, né? Teoricamente adulto, mas ele não está adulto. Então esse relacionamento vai ser muito sofrido, muito problemático, como está sendo o da Sandra. Preso. Então vocês, mulheres também, quando um homem se sente rejeitado por uma mulher, tem um amor interrompido, é a lei da compensação. Ele vai fazer mal por uma mulher lá na frente. Então isso só chama a responsabilidade de quem quer ser mãe. Beleza? Quem quer ser mãe precisa ser uma escolha consciente. Uma mulher precisa estar consciente para o papel de mãe. Precisa estar com o seu relacionamento maduro com o seu homem. Porque a gente costuma falar assim, uma mãe, uma mulher que não teve homem, esse homem está desaparecido, esse homem não se mostrou presente, o filho perde a mãe também, né? Uma vez um cara me perguntou, um rapaz chegou aqui falando que perdeu o pai, acho que teve até uma pergunta, aí não sei se tem a ver com isso, mas infelizmente eu não consigo olhar e responder todas as perguntas, tá? Senão perco meu raciocínio. Então, olha só, eu peguei um caso de um paciente que o cara falou assim, ó, perdi meu pai, doutor, quando eu tinha 2 anos. Eu falei, você perdeu a mãe, né? Não, doutor, o senhor não entendeu, eu perdi meu pai. Entendi, mas você perdeu a mãe. Não, não perdi. Aí ele foi caindo a ficha. Quando o pai morreu aos 2 anos, ele perdeu a mãe. Porque a mãe é o exemplo do feminino. O que acontece quando eu não tenho um homem, quando esse homem não ocupa o lugar dele, né? Seja porque a mulher não dá, ou coisa parecida, esse homem não ocupa o lugar dele, ou ele morreu, né? O pai morreu, como nesse exemplo que eu dei, a mãe tem que ser forte. A mãe tem que aguentar as pontas, a mãe tem que ir na escola, falar na diretoria, a mãe tem que resolver pôr comida em casa, tem que trabalhar, tem que resolver os problemas, tem que ir no médico, falar com o médico. Essa mãe deixa de ser feminina. Aí a criança é criada por um pai de saia. É criada por um pai de saia, porque não consegue. Então você vê a seriedade de um casal, a importância de você estar coeso, maduro, num relacionamento eros, um relacionamento de troca, um relacionamento onde a sexualidade está presente, eu aceito o masculino e você aceita o feminino, e assim por diante, e tem a genitalidade, e é um casal que troca, eu dou um pouquinho, eu recebo um pouquinho, eu penso na minha companheira, no que ela gosta, ela pensa no que eu gosto. Essa relação, eu estou pronto para ser pai, a minha esposa está pronta para ser mãe. Então a gente precisa dessa responsabilidade, porque quando a mulher vai quebrada para ser mãe, resultado é catastrófico. É uma criança que não toma esse amor da mãe, cresce com amor interrompido naquela fase porneia. Sabe qual é o resultado? A fase porneia é tipicamente até 1 ano e meio. Sabe o que acontece nessa fase? O menino vai ter problema lá na frente. Vai acabar magoando outra mulher. Aí esse casamento continua ruim. Ali entre 4 e 5 anos, vem a fase da triangulação. Sabe o que acontece com 4 e 5 anos? O menino percebe, ou a menina, que a vida é aos pares. A vida é aos pares. O papai tem a mamãe, o vovô tem a vovó, o titio tem a titia. Mas eu não tenho ninguém. Então é normal a menina querer se apaixonar pelo pai e o menino querer se apaixonar pela mãe. Beleza? Isso é um processo. Aí essa mãe trata esse filho como amiguinho, como salva a mamãe. Às vezes não precisa nem falar essas palavras, a criança sente. Vem salvar a mamãe, a minha vida só tem sentido por causa de você. Essa criança, mais um motivo, já teve um problema lá no porneia, lá no início da vida. E agora a mamãe está assim, eu quero ficar com a minha mamãe. E eu fico preso nesse mundinho infantil. Que jeito que eu vou me mostrar onipresente, que eu vou me mostrar presente num relacionamento adulto com uma mulher? Primeiro que eu não estou adulto.
Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou ter força para cuidar do meu filho? Então, eu não sei se vocês pegaram a moral dessa live. Cara, não tem culpados. Não adianta procurar vítima. Não adianta. Não adianta. São só feridas nos dois. Agora, ou a gente tem coragem de olhar para essas sombras e falar, cara, e reconhecer. Você sabe onde começa a mudança? Cara, depois de tantos anos como terapeuta, estudando, eu sou um cara que estudo pra caramba, eu estudo todo dia, só para vocês terem uma ideia. Eu estudo todo dia, eu e a minha esposa. Sara ainda estuda mais do que eu, e eu estudo todo dia. Então, assim, falar uma coisa para vocês, com tudo, sabe aonde começa a nossa mudança? No reconhecimento. Se eu sou pedófilo, eu só tenho uma chance de me curar disso. Reconhecendo. Puta que pariu, eu sou pedófilo, cara. Nossa senhora, eu sou pedófilo. Agora, se eu tiver vergonha de me sentir pedófilo e eu escondo, porque o que a sociedade vai pensar? O que meu pai vai pensar? O que fulano vai pensar? Não vou curar nunca. Porque tudo aquilo que você esconde, que você nega, te submete, vai te perseguir o resto da sua vida. Então, assim, é preciso aparecer o reconhecimento. Eu preciso reconhecer, cara, peraí, eu sou muito pornô, eu fico assistindo essas bostas, num largo de pornografia. Cara, tem alguma coisa errada. Isso é um vício, eu tô me sentindo como se eu bebesse demais. Aí você fica procurando, sabe o amor pornéia? Sabe o que você faz? Você procura esconder as coisas nos prazeres. Aí você vai com os amigos pra bebida, aí toma cerveja, e a tua mulher, ela bicuda dentro de casa, e você acha que isso é coisa de homem. Aí você vai pro jogo de futebol, segunda, quarta e quinta, você quer jogar bola todo dia para fugir. Comportamento infantil, você tá fugindo, cara. Então, se você não olhar e reconhecer, caramba, peraí, meu. Enquanto não há reconhecimento, não pode haver transformação, porque você não está aberto. Essa é a minha preocupação com o Paulo, o marido da Sandra. Será que ele reconhece, cara, que ele é o filhinho da mamãe? Será que ele parou para pensar, respirar e falar, cara, realmente minha vida tá esquisita? É só punheta e pornô? Será possível que um cara acha que isso é normal? Enquanto ele não reconhecer isso, não é a Sandra que vai mudar isso. Não tem jeito. A Sandra não vai conseguir mudar ele. Agora a Sandra pode fazer uma escolha. Se favorece ela esse comportamento do marido ou não. Por isso que eu falo que é uma pena. Talvez uma das famílias vai destruir a família dela, né? Só que esse é um outro ponto, tá errado. O que destrói não é a separação. O que destrói é a maneira como a filha vai perceber o pai. Tem muitos casamentos que se dissolvem, olha o que eu vou falar para vocês, mas o pai continua presente. E a filha tem uma belíssima percepção desse pai. E a mãe faz questão que a filha vá até esse pai. Tá tudo bem. Muita gente fala assim, ai, separar, isso é crença. Claro que é ótimo estar dentro de casa, eu também gosto desse modelo. Eu tenho esse modelo, graças a Deus, dentro da minha casa, um pai e uma mãe junto com a família, é uma delícia, eu curto isso demais. Mas, cara, se vier uma separação, tá tudo bem. Porque o que os filhos precisam é de um pai que olhe para eles como um adulto, presente como um pai. Mas para isso eu tenho que estar curado. Eu tenho que reconhecer as minhas sombras e a minha esposa a mesma coisa, pô. Porque nós somos imperfeitos. Se eu, ninguém perguntou isso, mas olha que interessante. De onde será que vem nossa vergonha? Olha que interessante. De assumir alguma coisa que eu sou imperfeito. Vem também dos pais, porque a maioria de nós fomos criados. Isso é nossa máscara. A gente não pode ser quem a gente queria. Eu tive que agradecer papai e mamãe. Eu tive que deixar feliz o meu papai e a minha mamãe. A maioria de nós tem essas histórias. A maioria de nós tem essas histórias de querer agradar papai e mamãe. Papai e mamãe. Então, o que acontece? Se eu errar, punição. Errei, punição. Então, eu cresço, hoje para assumir que eu mexo com pornografia, nossa, que vergonha, ninguém pode saber disso. Nossa, eu sou o Maurício, eu não posso assumir que eu mexo com pornografia. E aí, eu não me abro para cura, porque eu não reconheço. Enquanto não houver o reconhecimento, não há força de mudança. É fato que hoje, com a sistêmica e quântica, sabemos, enquanto negarmos nossas sombras, não assumir-la,
Imperfeito, nossos filhos carregarão. Isso é fato. Sara coloca aí. Ilusoriamente, vamos viver de máscaras, mas uma hora a conta chega. E a pergunta que nos quer encorajar é: será que não vale a pena nos desafiar num relacionamento para criar autenticidade? Oh, claro que vale. Claro que vale. Porque, olha aqui, pessoal, o que vocês acham que vai acontecer se, viver a coragem de ser imperfeito? Olha que legal. Imagina se o Paulo, a Sandra larga ele, o Paulo vai para outro relacionamento. O que você acha que vai acontecer com a outra mulher do Paulo? Não vai acontecer a mesma coisa. É uma questão de 9 meses, 1 ano, tá essa mulher reclamando do Paulo de novo, que ele é o filhinho da mamãe, que ele não faz troca, que ele só quer transar, ou que ele só se masturba e que só fica na pornografia. E se isso não estiver havendo traição, que é muito difícil para um homem que mexe só com pornografia e se masturba, a traição é iminente. A gente percebe isso no consultório. Olha a bagunça. Paulo só vai carregar isso, mas o Paulo não é bandido. O Paulo não é bandido, nunca foi bandido. Paulo também é uma vítima. Mas ele precisaria ter a força de dizer sim, de reconhecer o que ele precisa, o que está disfuncional. E esse é o maior desafio do ser humano, sabia? Reconhecer. Enquanto isso não chega, nós não podemos caminhar. Ninguém caminha para frente, para a evolução. A mesma coisa. Vamos supor que Sandra taca pedra no Paulo, é só o Paulo que é o problema, eu sou a santa e a coitadinha do mundo, e o Paulo que tem o problema. A Sandra vai largar o Paulo. Ela vai começar um novo relacionamento. O que vai acontecer? Ela vai arrumar um homem igual. Não adianta empurrar o problema. Por isso que Sara coloca sabiamente aí. Não vale a pena a gente se desafiar, dizer sim, né? Mas eu tenho que reconhecer aquilo que está disfuncional. Então, se eu tenho palavras, por exemplo, vou contar um detalhe, né, de tantos da minha vida aí. Eu tinha um hábito muito grande, hoje está bem ameno, mas eu ainda vacilo, de às vezes na hora de colocar uma palavra, expressar com muita força, às vezes com muita violência nas palavras, muito duro, palavras muito duras, muito fortes. Por que será isso? Agora, se eu ficar colocando para mim, não, isso é coisa de homem, eu sou assim mesmo, eu não reconheço aquilo que eu posso evoluir. Porque não é possível que é assim mesmo. Não é possível que falar bravo, às vezes falar alto, maltratar uma pessoa que você mais ama com palavras, não é possível que alguém ache isso normal. Então, por isso que eu falo que é o reconhecimento. Tem que ter humildade. Eu sou humano, eu sou incompleto, eu sou imperfeito, graças a Deus, tem problema, eu erro. Agora, quando eu reconheço, eu me dou uma oportunidade de caminhar para uma coisa mais funcional na minha vida, alguma coisa que dê certo. Vocês entendem, galera? Olha que forte isso. E nós estamos falando de relacionamento, e vocês têm um aí em casa. Né? Se eu desse abertura, é que não dá para a gente fazer isso. Como é que está o relacionamento de vocês? Vocês estão maduros? Qual é a parte? Eu chamo vocês para um pensamento aí, homens e mulheres. Qual a parte de vocês ainda que vocês não reconheceram? Qual é a sombra? Qual comportamento disfuncional? Faz uma tarefa na hora que acabar essa live. Pega uma folha em branco e escreva. Escreva aí. Dependente da idade que você tem, não importa. Escreva numa folha. Qual o seu comportamento disfuncional? Sua teimosia, sua violência, seu ciúme, sua pornografia? Tenha medo não de assumir. Nós somos imperfeitos. Quando você não assume, você está querendo agradar alguém. Quando você não assume, é porque está com medo de ser julgado por alguém. Ou porque você não é o perfeitinho que o papai e a mamãe quis que você fosse. Meu, vamos acordar, vamos olhar, nós somos imperfeitos. Essa é a beleza da vida. É poder assumir e saber que nós estamos aqui para evoluir e para mudarmos comportamentos, mudarmos situações de vida e não ficar estagnado nessa vidinha. Você acha que a sua vidinha é só isso aí? Vai trabalhar, chega, assiste seriado no Netflix, solta uns peidos, abre uma cerveja. Você acha que sua vida é só isso, meu? Não é possível que sua vida é só isso.
Não, precisa sair desse piloto automático. Precisa olhar, precisa buscar o seu interior. Precisa buscar seus encontros, precisa buscar a tua vida. Precisa buscar o que é funcional. Precisa encontrar você, homem, esse feminino em você. Precisa se amar. Isso é um outro problema, né? Porque o que acontece com quem errou? Quem errou demais? Quem errou demais, galera, se sente muito culpado, envergonhado. E aí você não tem força. E aí você guarda uma mentira, aí vira um segredo, aí ferra com tudo, né? Porque segredos destroem com tudo. É uma bagunça a tua vida. Ah, que forte que é isso. Então, Sandra, o que eu vou falar para você? Eu já disse, mas vou repetir. Eu acho que eu chamaria teu marido para uma conversa amorosa, mas desafiadora. Amorosa, com muito amor. Fala, olha, será como você chama ele pelo nome, se bem, amor? Olha aqui, ó, assim não dá mais para ficar, né? Vamos assistir uma live comigo, depois nós vamos conversar. Põe essa live para ele assistir com você. Fala, é tudo o que eu te peço. Assista essa live comigo. Depois que terminou a live, você fala, então, e agora? E agora? Nós vamos olhar para isso, você vai querer olhar para continuar comigo, já encerramos, você não acredita nisso, você acha que você é normal, coloca ele para pensar. Fala muito dos teus sentimentos, tá? Isso é importante, não fala muito dele, porque você é assim, você é assim, você é assim. Quando eu aponto o dedo para alguém, você dispara a amígdala, aquela estrutura que eu mostrei anteriormente aqui no vídeo. E aí a conversa acaba, vira briga. Fala, olha, eu não estou feliz com esse relacionamento, eu quero um relacionamento de troca. Você deve concordar comigo que não está tendo essa troca, porque você faz essas escolhas. Mostra fato. Você faz essa escolha, essa escolha, essa escolha, não tem troca. Então vamos olhar, você é um ser humano imperfeito, você merece ajuda. Diga para o seu marido. Você é um ser de luz, você merece ajuda. Diga para o Paulo. Você merece ajuda. Vamos procurar alguém, um profissional, que possa te ajudar para a gente manter a nossa família, para a gente nos reencontrar o masculino com o feminino, para a sexualidade. Isso é possível, Sandra. Claro que não depende só de você. E você também, Sandra, procurar ajuda para você tratar aquilo que você carrega da sua infância, não é? Porque ninguém tem problema com relacionamento. Nós temos problema mal resolvido de quando a gente era criança. E que a gente traz a história do Paulo, ele está trazendo as dores dele lá para o relacionamento. E a Sandra também. Então, Sandra, vai olhar para o teu umbigo também. Vai olhar lá para as tuas coisas, para o teu pai, para a tua mãe. Vai aprender a aceitar teu pai do jeito que é, mesmo que ele foi ausente. Vai aprender a aceitar teu pai como ele é, do jeito que ele é. Mesma coisa para sua mãe. Isso é cura. Isso é cura. Aí sim vocês têm uma chance. Agora, se depois, Sandra, dessa conversa bem amorosa, uma conversa desafiadora, a gente chama isso na comunicação não violenta de diálogo corajoso. Você vai ter um diálogo corajoso com o seu marido. Mas não na posição de vítima, viu, Sandra? Chorando. Depois você chora, tá? Mas tem uma conversa amorosa com ele. Fala, olha, eu estou me sentindo necessitada, eu não estou sendo atendida a necessidades minhas. Eu também quero atender as suas. Como a gente pode melhorar? Escuta o que ele quer de você, mas pede a troca. Hoje tem tratamentos para casais maravilhosos. Eu adoro fazer tratamento de casal aqui no meu consultório. Amo tratar casais, porque os resultados são ótimos. Agora, se você fez tudo isso e ele bate no pé, eu não conheço teu marido, talvez ele não seja assim, mas se ele bate, eu não sou, eu sou assim, o mundo está errado, eu tô certo, eu não tenho nenhum erro, o problema é você, você é a problemática. Aí eu acho que ele já te deu a resposta, né, Sandra, do que você precisa fazer. Aí é só uma questão de decisão, e essa decisão é só você que pode tomar. É uma pena, é muito triste, mas é uma decisão que você pode tomar. A vida continua. A fila anda. Só que você vai se cuidar, porque senão você vai arrumar outro homem igual. E boa sorte para o Paulo, porque ele vai ter só casamentos e mulheres problemáticas que vão reclamar dele, porque ele nunca vai atender a necessidade de uma mulher. Porque ele está numa infantilidade, num amor porneia e numa triangulação violenta. Violentíssima. E essa triangulação, às vezes ele troca a mãe,
ele vai também pega outras mulheres e isso vira um dos princípios maiores de traição conjugal, que precisa ser encarado. Agora, quando a gente entende aquilo que também Sara já escreveu aí, cara, quando a gente entende que nós somos seres humanos falíveis, incompletos e imperfeitos, por que eu tenho dificuldade de admitir que eu tenho uma tendência a tal coisa? E olha que legal, aí quando eu reconheço, é o primeiro caminho para eu sentir. Aí quando eu sinto, eu parto para ação. Então eu penso, reconheço, sinto e vou para ação, para o agir, que aí é um processo de cura. Posso procurar uma ajuda, posso procurar um vídeo, posso procurar uma meditação. Então não dá, né? Não dá nessa altura do campeonato, né? Você vê que a história da Sandra, mais uma história de sofrimento, dentre tantos, né? Vocês aí sofrendo, vocês com relação, tá? Que estão sofrendo com relacionamento humano. Por isso que a gente dá muita importância a relacionamento, né? A gente tem, eu e Sara, os desafios do nosso próprio relacionamento e vem crescendo muito com isso, vem trabalhando cada vez mais para o Eros. Eu e Sara, por exemplo, já tivemos porneia, eu já tive amor porneia com Sara. Sara sabe disso. Há anos atrás, lá no começo da nossa relação. Então, o que a gente fala para vocês aqui não é só estudo teórico, isso que é legal, entendeu? Eu estou falando de relacionamento e sou padre. Beleza. Não que o padre não possa falar de relacionamento, mas é um cara que não tem relacionamento. Né? Então, assim, o que eu falo para vocês é coisa vivida, na rama, é sentido na pele. Né? Então, não é só um estudo teórico do que as pessoas falam. A gente viveu na pele isso tudo. Os desafios, o sair disso, o caminhar para Eros, que é esse amor lindo de trocas, né? Quando um casal chega nesse nível, é uma coisa muito linda, cara. Uma coisa muito linda. E os filhos sentem na hora. Os filhos se liberam completamente e vão para o seu lugar, né? E vão para o seu lugar, tá? Então isso é muito importante. Sandra, mais uma vez, gratidão aí. Queria agradecer você pela tua coragem de escrever esse e-mail, tá? Pessoal, tem uma notícia para dar para vocês. Eu acho que boa, espero que vocês gostem, tá? A partir de março agora, eu vou até molhar o bico. A partir de março agora, nós também vamos ter comunidade Cartas Anônimas na quinta-feira, nas quintas-feiras. Olha que legal! Então, nós vamos ter segunda e quinta. Por quê? Porque o número de e-mails aumentou consideravelmente. Então, o número de e-mails aumentou consideravelmente. Então, a gente, como eu já havia dito para vocês, quando chegasse esse momento, a gente iria abrir mais um dia para que você possa escrever sua carta para nós, sigilosa, e a gente possa ler histórias reais, casos reais, só troca o nome das pessoas, mantenha o sigilo, para que a gente possa dar uma contribuição na vida dessa pessoa, dar alguma luz para a pessoa que ainda não pode fazer uma terapia, né? E a gente pode auxiliar de alguma forma. Então, olha que legal, quinta-feira a partir de março, né? Então, a gente vai estar na segunda e na quinta com comunidade Cartas Anônimas. Olha que legal. Olha que bacana, não é, turma? E ó, apesar da gente estar falando muito de relacionamento, que é uma coisa fabulosa, se você também aí tem um câncer, se você tem problemas de saúde na família e você quer contar um pouco do caso, da história, a gente também trata essas coisas, a gente olha para isso, tá bom? Então, são relacionamentos também top, fora de série, mas vocês também podem perguntar, colocar um caso. Doutor, minha mãe está com tumor de fígado há tantos anos que não deu certo. Pode escrever aí no e-mail. Não é só relacionamento. Aqui o princípio é a reprogramação biológica. A reprogramação biológica nós olhamos desde a saúde orgânica, como para a biologia familiar, que é essas questões, relacionamentos. Então pode escrever também, que aí à medida que for chegando pela ordem, eu vou lendo sua carta. Por isso que eu vou aumentar na quinta, porque já não está dando só a segunda, já está acumulando muitos e-mails. Então, para a gente poder fluir mais, então a gente vai fazer na quinta-feira. Tá legal? Também espero que tenha sido uma boa notícia para vocês a partir de março. Essa quinta ainda não tem, tá? Dariane, parabéns, professor Maurício. Escreva aí, pessoal, se vocês gostaram da live. Deixa aí um feedback muito importante para nós, tá? Escreva aí nesse finalzinho.
como que foi para vocês, se vocês gostaram, se foi proveitoso. Isso não é confete, não. Apesar que validação é uma coisa bacana, mas é para a gente saber se está dando certo, tá? Se está funcionando aquilo que a gente conversou. Vou esperar teu e-mail, Blank. Show de bola. Escreva aí pra gente. A live vai ficar salva, tá? Ela vai para o YouTube, ela fica no Instagram, e que aqui eu estou filmando pelo Instagram, já vai salvar, e depois ela vai também para o YouTube, eu já ponho ela agora. Então, que bom que vocês estão dando feedback aí. Obrigado, Marina. Obrigado, Sandra. Aí, isso é muito importante, essa colocação de vocês. Vai ficar salva, sim, tá? A live, no Insta e no YouTube. Tá? Live fantástica, esclarecedor. Felipe, muito obrigado pela presença. Blank, top. Prazer, Blank. Beijo para vocês aí em Portugal. Muito boa. A Juliana. Juliana, gratidão. Me fugiu ali, não consegui ler o nome. Obrigado, gente. A Magna, sensacional. A Ana. Ana, obrigado. Encantada, parabéns. Olha que legal, né? Então, isso é um termômetro para mim, né? De que a gente está aqui falando e está trazendo algum tipo de contribuição para vocês. Vê completa depois lá, Tânia, que vale a pena, tá bom? Sabe o que eu ia indicar para vocês? Chama os maridos para assistir, viu, pessoal? Se o marido não estava aí. Pede um tempinho pro marido, 1 hora e pouquinho. Obrigado, Terezinha. Parabéns, doutor Maurício, muito aprendizado. Ótima live, Heleno. Gratidão por você estar aí. E mostra para o marido, senta, porque isso é muito importante, né? A Isabel, parabéns, professor. Você me descreveu, entendi porque o casamento não fluía. Que bom, Isabel. Que bom, né, que você chegou hoje, tá aí, serviu para você. Pessoal do YouTube, olha lá, ó, do Facebook, coloca pra gente também. Foi maravilhosa, gratidão, Marileia, obrigado. Gratidão a vocês aí do Face, tá? Se escrever também aí como foi para vocês esse processo. A Rosane, assista sim, Rosane, na íntegra. Felicitações. Olha a Liz aí. Beijo, Liz. Excelente como sempre. Obrigado, Liz. Beijo para você também aí. Que bacana. Foi a segunda vez que participo. Estou encantada. Elaine, participe mais, Elaine. A Ângela Zimmer. Que bacana. É isso aí, galera. Estou muito feliz, tá? Muito feliz por mais esse dia construtivo, extremamente rico para as nossas vidas, né? Felipe, uma extrema evolução, suas lives são excepcionais. Obrigado, Felipe. E para Sandra, né? Não sei se a Sandra está ainda aí, que a Sandra tenha força nessa resolução, tá? Esse diálogo corajoso, tomara que esse marido desperte, é o que a gente mais torce aí, pelo despertar desse homem, como tantos homens na dor aí, precisam se encontrar, tá bom? É o que eu torço daqui. Bom, galera, seguimos a semana, né? Temos caixinhas de perguntas aí. Quarta-feira eu estou na Rádio T, vou falar sobre diabetes, hein? Olha, uma live imperdível na Rádio T, ali por volta das 7h50 da manhã, tá? Vale a pena você sintonizar lá, ou você também nos assistir. A gente transmite pelo Facebook e pelo YouTube, perdão, pelo Facebook e pelo Instagram, tá? Na Rádio T, tá? Com a apresentadora Carla, a gente vai estar lá às 7h50 da manhã. E uma excelente semana, um beijo para minha esposa querida, contribuiu muito, como sempre, com as suas colocações pontuais. Aí vou combinar de fazer uma live com a Sara, quem sabe sobre relacionamentos, vamos falar muito aí, vai ser uma live muito bonita, quem sabe, espere um momento aí, vamos ver se ela aceita esse convite. Quem sabe vamos fazer uma live linda juntos aí, para vocês entenderem aí a força dessa mulher, tá? A capacidade dessa mulher, a luz que ela tem. Beleza? Um beijo para todos. Fiquem com Deus. Bom resto de semana. Deus abençoe a todos nós. Obrigado, amor. Você é um parceiraço de jornada. Estamos juntos nesse caminho. Olha lá, Vanessa. Sara é top. É isso aí. Obrigado, Vanessa. Beijo no coração de vocês. Não dá vontade de ir embora, né? Beijo aí. Até mais. Acompanhe aí nossas mídias sociais, hein? Que tem sempre coisa aí bacana aparecendo.
movimentando-se aí nas nossas mídias. No nosso Instagram, principalmente no Instagram, principalmente no YouTube. Beijo, gostei muito, Josilene. Parabéns, filho, enviando luz para todos. Meu pai. Beijo, pai. Benção, obrigado. Beijo. Benção, mãe. Fiquem com Deus. Tchau, galera. Até mais. Fui.